isso todos os domingos, após a exposição do capítulo 1 ao capítulo 11. Isso porque é muito importante para que nós não cheguemos aqui e não necessitemos ficar voltando à doutrina que fora exposta já. Nós já vamos direto ao que o apóstolo Paulo tenciona aqui. No versículo 1 ao versículo 2, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a não conformidade nossa e a nossa transformação através da renovação da nossa mente. O irmão Vinícius expôs do versículo 3 ao versículo 8 sobre a questão dos dons dentro da igreja, como a igreja necessita de que cada membro seja operoso no dom que Deus lhe deu. Nós vimos na semana retrasada, do versículo 9 ao versículo 15, que o apóstolo Paulo deu uma ênfase à questão do amor fraternal, em que nós devemos nos amar como família de Deus. Nós, antes de estarmos ao lado um dos outros no mesmo ambiente, nós somos família de Deus. E a família de Deus, ela não contempla apenas a igreja presbiteriana, ela contempla todos os santos que foram chamados. E nós abordamos isso e dizemos que, de maneira primária, nós servimos aquele que está ao nosso lado. É aquele que está ao nosso lado que precisa do nosso serviço. E assim nós fazemos isso servindo ao Senhor. Agora, a partir do versículo 16 ao versículo 20, como nós havíamos dito, o apóstolo Paulo está fazendo uma transição. Ele falou da igreja e agora ele vai abordar a igreja em relação ao mundo. É por isso que o tema do sermão de hoje vai ser o versículo 21. O versículo 21 é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por quê? Porque o cristão ele está no mundo mal. É difícil, muitas das vezes, nós vemos a dificuldade de sermos cristãos neste mundo. Por quê? Porque o mundo é mal. O mundo nos tenta a retribuirmos o mal com o mal, como nós vamos ver. O mundo nos tenta a deixarmos o nosso cristianismo de lado e agirmos conforme as regras desse mundo. E o apóstolo Paulo, como que ele inicia o capítulo 12? Não vos conformeis com este século. Isso tem que estar patente em nossa mente. Nós não podemos nos conformar. O que o apóstolo Paulo está abordando, o capítulo 12 todo, é algo que é específico do cristão. Nós não podemos querer ver em sua plenitude um ímpio praticando do versículo 12, o capítulo 12 todo. Na verdade, a palavra de Deus todo. Mas especificamente isso aqui, porque nós vamos ver, por exemplo, que do 9 até o 15 e agora o 16 em diante, o apóstolo Paulo, é muito interessante isso, essa aplicação que o apóstolo Paulo faz de toda a doutrina de Romanos, de tudo que ele falou de Romanos capítulo 1 até Romanos capítulo 11, é nada mais, nada menos do que a instrução do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Nós vamos ver que tem esse eco. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados humildes, bem-aventurados misericordiosos. Existe esse eco aqui. E nós muitas das vezes esquecemos dessa bem-aventurança, que é o quê? Que é a característica que Jesus Cristo diz que o cristão tem. Jesus não disse, faça isso e você será salvo. Ele disse, os salvos são assim. Os meus discípulos são assim. O apóstolo Paulo, da mesma maneira. Mais uma vez, nós não podemos esquecer de tudo que fora falado. O apóstolo Paulo não está chegando assim e fala, tende o mesmo sentimento uns para com os outros para que sejam salvos. Não, é porque vocês foram justificados por Cristo. Façam isso. Porque assim é como vive os justificados. E agora nós vamos ver do versículo 16 até o versículo 21 de Romanos 12. E assim encerramos o capítulo 12, que diz assim: Palavra do Senhor, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito,
a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E não acreditemos que agora o apóstolo Paulo vai abordar dessa transição que ele vai agora dizer sobre a questão do relacionamento do cristão com o mundo, no sentido com o ímpio, que esquecemos o amor. Que nós enfatizamos muito na última exposição, que foi do versículo 9 ao versículo 15. A grande questão que agora é o amor ao próximo. A Bíblia faz uma diferença entre amor ao próximo e amor fraternal. Há uma diferença. Então, aqui ainda tem o pano de fundo do amor. Mas o apóstolo Paulo falando do amor ao próximo. O próximo nos persegue muitas vezes. O próximo muitas vezes não quer paz conosco. Isso nos legitima a deixar de amar? Não. E é isso que apenas aqueles que foram de fato convertidos, aqueles que foram de fato regenerados, são capacitados pelo Espírito Santo a fazer. Eles erram, mas eles voltam em arrependimento e fazem. Por quê? Porque existe um propulsor da graça fazendo com que eles assim ajam. Mas vamos por parte. Romanos 16 diz o seguinte: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Aqui o apóstolo Paulo, nós podemos ver uma semelhança com o que ele diz lá em Filipenses, de termos todos o mesmo pensamento. Os cristãos, eles não são chamados a ter uma pluralidade de pensamento. O cristão é chamado para ter uma diversidade de dons. O irmão Vinícius expõe isso aqui. Aquele que é olho não pode almejar ser pé e o pé não pode almejar ser olho. Aquele que tem um dom de profecia não pode almejar, recusar o seu dom e almejar o dom de misericórdia, desprezando o seu dom. O dom aqui falando. Existe uma diversidade dentro da igreja. Agora, quando nós falamos em pensamento, todos nós temos o mesmo pensamento. Quando uma igreja, nós adentramos no seio da igreja, e cada um pensa diferente do outro, cada um tem uma cosmovisão, e aqui essa é a relação de cosmovisão, não algo que é periférico. É claro que cada um tem um gosto pessoal diferente. É claro que um gosta de um gênero de livro, o outro gosta de outro gênero. Um gosta mais de filme, o outro gosta mais de livro. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquilo que é central, aquilo que é moralidade, aquilo que é certo, que é errado, aquilo que significa propósito de vida. Todos nós que estamos aqui nessa noite, todos nós devemos ter o mesmo propósito, que é o fim principal do homem, que nós bem sabemos, a glória de Deus. Ninguém pode se adentrar no seio da igreja e dizer, não, o meu fim principal é a minha carreira profissional. Esse é o fim principal da minha vida. Essa pessoa está em discordância com a palavra de Deus. Então ela está tendo um pensamento diferente daquilo que a palavra de Deus prega. E logo ela vai ter conflito na igreja, por quê? Porque ela não está buscando ter um pensamento unitário. Ela está buscando ter um pensamento apenas referente a si mesma. Então, a palavra de Deus, ela nos instrui a todos nós termos o mesmo pensamento. E como nós conseguimos fazer isso? Usando o linguajar do irmão Vinícius, que trouxe hoje pela manhã no devocional, não é através de uma meditação transcendental, que os orientais fazem, no sentido de que eu vou ficar meditando e de repente, no estalar de dedos, todos nós temos o mesmo pensamento. Não, é na meditação na palavra. Se toda a igreja é uma igreja que ora junto, é uma igreja que lê a palavra com regularidade, que medita naquilo que foi lido, com submissão, com humildade, com temor a Deus, essa igreja está capacitada pelo Espírito Santo a ter o mesmo pensamento. Isso que é dito hoje em dia de que não cada um tem a sua interpretação, isso é argumentação completamente ímpia. Não existe
isso de que cada um tem a sua interpretação. Eu não posso olhar para justificação mediante a fé e dizer, não, é justificação mediante a fé mais obras. Eu não posso fazer isso porque o texto não me permite fazer isso. O apóstolo Paulo é claro, aqueles que são salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E a fé também não é uma obra do homem, a fé é dom de Deus. Está claro, não tem como nós fugirmos de uma interpretação como essa. Isso é patente. A grande questão é que as pessoas mudam a forma de interpretar por discordar do que foi lido. Então elas buscam subterfúgio e colocam a Bíblia em contrariedade consigo mesma. E depois, quando nós buscamos o consenso doutrinário através da própria palavra, as pessoas dizem, não, cada um tem sua interpretação. Mas isso não é bíblico. A palavra de Deus, nós vimos isso. Deus quer, a oração sacerdotal nos ensinou unidade. Não existe unidade com diversidade de pensamento, com diversidade de cosmovisão, com pluralidade de cosmovisão. Não podemos chegar numa igreja, há um partido a favor do aborto, um partido contra o aborto, um partido que é a favor da escolha da mulher. Isso não pode existir dentro da igreja, porque a palavra de Deus é clara. O 6º mandamento, não matarás. Nós não podemos esquecer da Bíblia e buscar, que nós vamos ver que o versículo 16 vai dizer isso, sobre nós, os versículos seguintes, buscar a paz. Se possível, ter de paz com todos os homens. A paz não é em detrimento da doutrina. A paz não é em detrimento da verdade. É por isso que o apóstolo Paulo fala, se possível. Quanto depender de vós. Portanto, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, relaciona-se sim à doutrina. Todos nós temos que estar alicerçados na mesma doutrina. Não neste mundo. Uma igreja que não é pautada pela palavra de Deus, ela é uma igreja conformada com este século. Então, com certeza, cada um vai ter o seu pensamento. Porque dentro da nossa sociedade, nós temos uma sociedade diversificada. Nós temos uma sociedade compartimentalizada pelo marketing, pela psicologia, pelas ciências sociais. E cada grupo tem a sua verdade. Isso não existe dentro da palavra de Deus. Isso não existe na igreja de Deus. Dentro da igreja de Deus, existe uma verdade. E todos seguem essa verdade. E todos buscam entender esta verdade. Com submissão, mansidão, humildade, temor e tremor. Mas o apóstolo Paulo, quando ele está dizendo, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ao se relacionar com a doutrina, o apóstolo Paulo também se relaciona com a afeição. Por quê? Porque o versículo anterior ele diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Portanto, nós não apenas devemos ter a mesma doutrina, mas nós devemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Nós devemos ter uma afeição unitária dentro da igreja. Nós devemos ser unidos, não somente de mente, mas nós devemos ser unidos de coração. A união dentro da igreja é uma união intelectual. Hoje não se diz isso, mas é o credo. É por isso que nós sempre lemos alguma coisa antes de começar o culto. Quando a congregação começou, até o início desse ano, nós líamos o Catecismo Maior de Westminster. Chegamos ao fim e agora nós estamos lendo o credo. Por quê? Porque mostra a unidade. Mostra o que todos nós cremos. Mas não é somente a mesma doutrina, mas também a mesma afeição. Muitas das vezes a gente pode se perder nisso. A gente nivelar por baixo e acreditar que, não, se a nossa igreja tem a mesma doutrina, nós estamos bem. Mas cada um está pensando apenas em si. Estamos com o afeto voltado apenas para as nossas próprias necessidades. Nós temos sentimentos apenas para aqueles que têm laço de sangue conosco. E não o sangue de Cristo, mas o nosso próprio sangue. O apóstolo Paulo, lembremos que foi dito antes, versículo 16 está começando a transicionar
E a partir do versículo 17 ele vai abordar de fato a relação do cristão com o mundo. E ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. O irmão Vinícius abordou aqui, alguns domingos atrás, de nós temos um pensamento na medida, que é conveniente, sobre nós mesmos. O orgulhoso, ele pensa a respeito de si a todo instante. E ele pensa a respeito de si de uma maneira elevada, de uma maneira exacerbada. E o apóstolo Paulo diz: em lugar de seres orgulhosos, condescendei ou acomode-se com o que é humilde. E aqui esse humilde, ele não está claro se essa humildade está se relacionando a pessoas ou a coisas. Então nós podemos pegar essa ambiguidade e dizer, se for a coisas, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o orgulhoso, ele busca dar vazão ao seu orgulho nas coisas. Ele busca, por exemplo, ostentar. O orgulhoso, ele busca mostrar que ele é superior ao próximo. E ele faz isso através dos seus bens. Ele mostra que ele pode e ele faz. Ele deixa claro isso. O poder aquisitivo dele está manifestado naquilo que ele tem. E o apóstolo Paulo vai dizer, não façam isso. Condescendei com o que é humilde. Por quê? Porque o nosso Salvador fez isso. O nosso Salvador, o Rei da Glória, entra na sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele entra com armadura, cavalo branco. Isso ele vai voltar sim. Mas como que ele mostrou a humildade? No jumentinho. Jesus Cristo. O dono de tudo. Por que o dono de tudo? Porque tudo foi criado para ele. Quem é que, naquele varão que estava entrando com o jumentinho em Jerusalém, tudo, aquele jumentinho e tudo que havia em Jerusalém, tudo que havia ao redor de Jerusalém, tudo que havia no globo, tudo que havia no cosmos, fora criado para aquele homem, aquele varão que estava no jumentinho. Porque tudo foi criado para ele. Tudo era dele. E como ele entra? Com ostentação, com humildade. O nosso padrão de vida é humildade. O nosso padrão de vida não é a personalidade de Hollywood. Não é a personalidade do Instagram. Não é a personalidade do momento. Nosso padrão é Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Nós não somos conformados. Nós somos imitadores de Cristo. Não vos conformeis com este século. Portanto, condescendei com o que é humilde. Em lugar de seres orgulhosos, acomode-se à humildade. Acomode-se. Mas e se o apóstolo Paulo estiver falando? Se o apóstolo Paulo estiver falando de pessoas, sobre esse acomodar-se, que é muito provável também que pode, o apóstolo Paulo pode ter sido ambíguo para abarcar tudo isso. Se ele está falando de pessoas, ele está dizendo o seguinte: quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos o sentimento de superioridade natural. Natural. Isso é fruto do pecado. Isso é fruto do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo que não importa a nossa posição, nós devemos nos acomodar a outrem, ainda que esse outro possa, a nossa mente carnal, ser inferior a nós. E isso não é o que o mundo ensina. O mundo ensina peixe grande tem que nadar com peixe grande. Peixe pequeno nada com peixe pequeno. O mundo não ensina, olha, fiquem os pequenos. Não, o mundo ensina um network. Faça uma rede de contatos para você subir na vida. Não, se esse seu grupo de amigos, ele não vai te favorecer em nada, na verdade, eles só botam óbices sobre você, então faça outros amigos. Faça amigos que pensam em grande como vocês pensam grande. É isso que o mundo ensina. Mude seu ciclo social.
Vocês almejam as estrelas, então andem com pessoas que almejam as estrelas. O apóstolo Paulo está falando justamente ao contrário. Quando a Bíblia fala sobre nós não nos assentarmos com determinadas pessoas, ela não fala não nos assentarmos com os humildes. Ela fala, como o irmão Vinícius trouxe para amanhã, não nos assentar na roda dos escarnecedores. Porque se o varão perfeito se acomodou a nós, por que nós não podemos nos acomodar a outro? Algumas vezes, meus irmãos, dentro da igreja de Deus, vai ser difícil nós nos relacionarmos com outras pessoas, porque tem culturas diferentes, tem um linguajar diferente. Aquela pessoa que está mais sofisticada na fala, ela vai sentir um ruído em tentar entender uma pessoa que não tem tanta diversidade na sua retórica. E ela vai sentir muito mais aprazível conversar com quem é semelhante a ela. Vai ser muito mais deleitoso intelectualmente conversar com quem te entende. Conversar com quem você sai dizendo, pô, aprendi bastante. Mas o apóstolo Paulo está dizendo de que nós precisamos nos acomodar com os humildes. E isso não está apenas relacionado à vida cristã dentro da igreja. Está relacionado ao nosso ambiente de trabalho. Talvez pessoas trabalhem ao nosso redor que sejam de cargos hierárquicos, ditos como, vamos colocar assim, marginalizados, em que não tem proveito algum você dar um bom dia para ela. Não tem proveito, você não vai ser promovido se você conversar com essa pessoa. Então você ignora, porque todos ignoram. Mas Cristo não ignora. É fácil nós querermos andar com aquelas pessoas que são semelhantes a nós no sentido aqui, não no sentido de santidade, meus irmãos, mas no sentido de instrução. É muito fácil. E muitas das vezes as igrejas são compartimentalizadas nisso. A igreja da família, a igreja dos surfistas, a igreja disso, a igreja daquilo. Então, ninguém se acomoda na igreja, porque a igreja já é para aquele grupo de pessoas. Todos pensam igual no sentido intelectual, não no sentido da palavra. No sentido de instrução intelectual. O apóstolo Paulo vai justamente contra isso. E humildade também está ligada à classe social. A igreja nos primeiros séculos, ou melhor ainda, no primeiro século nós vemos o Tiago alertando aos ricos a não serem orgulhosos. Nós vemos que na igreja do primeiro século haviam ricos. E os ricos eram tentados a menosprezar os pobres. Os ricos, eles eram tentados a terem uma primazia dentro da igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo para os ricos, ou melhor, Tiago está dizendo para os ricos, de que os ricos não podem se afiar nas suas riquezas. E a igreja não pode favorecer os ricos. Por quê? Porque dentro da igreja de Deus, em lugar, mais uma vez, de sermos orgulhosos, em lugar de termos uma elevação, acharmos que a nossa vida é uma ascendência social intermitente até a morte, a nossa vida é de acomodação. Acomodação não no sentido de preguiça, de ócio, porque nós vamos ver o apóstolo Paulo falando de esforçar, mas se acomodar ao outro. O apóstolo Paulo, em diversas epístolas, ele fala que ele falava com seus ouvintes, entendendo quem eram os seus ouvintes. Uma igreja que está fatiada
por questão de instrução ou por questão social, é uma igreja que já abandonou há muito tempo o verdadeiro amor. É uma igreja que está orgulhosa em si mesma. E é uma igreja que, se não se arrepender, Cristo vem em ira. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Porque quando nós menosprezamos o outro, nós dizemos o quê? Nós somos mais sábios que o outro. É isso que nós dizemos. É isso que nós dizemos. E o apóstolo Paulo está instruindo a nós não nos acharmos sábios aos nossos próprios olhos. Pense com moderação de si mesmo. Pense com moderação. Todos aqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos, eles já perderam a sabedoria há muito tempo. E quem se acha sábio aos seus próprios olhos, muitas vezes não vai falar, mas é aquela pessoa que nunca aceita uma exortação. Aquela pessoa que nunca aceita um conselho. Aquela pessoa que ela se coloca no patamar tão elevado de que ela é intransigente. Ela sempre está certa. Se nós convivemos com alguém em que essa pessoa jamais admitiu um erro, essa pessoa é orgulhosa. Essa pessoa se acha sábia aos seus próprios olhos. Não é possível, meus irmãos. Quanto mais nós convivemos juntos, mais nós pecamos uns contra os outros, porque somos pecadores. É inevitável que pecadores que convivam juntos pequem. É inevitável isso. Nós vamos pecar. E nós devemos aceitar quando pecarmos e pedir perdão. Nos arrepender. Nos arrepender. E a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo faz essa transição de agora sim abordar sobre a relação do cristão com o ímpio. E aqui, meus irmãos, um alerta que nós precisamos ter quando vamos interpretar esse versículo, ou esses versículos. O alerta é não entendermos o que o apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui e ele relacionando isso com os seus ouvintes. Nós não podemos pegar o versículo 17 a versículo 21 e aplicarmos a magistratura civil, que o irmão Vinícius vai expor semana que vem. E é isso que os cristãos fazem. Muitos cristãos são contra penas mais pesadas do Estado, dizendo que é porque eles amam o pecador. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. O apóstolo Paulo não está ensinando seja conivente com o pecado alheio. Não é isso. O apóstolo Paulo está trabalhando aqui a nossa relação pessoal com aqueles que pecam contra nós, ou contra aqueles que nos perseguem. Ele não está abolindo aqui o Estado. Ele não está abolindo aqui a justiça. Nós não podemos achar que nós vamos ver no versículo 17 em diante, por exemplo, que ele vai falar que nós não devemos nos vingar, nós não podemos tomar mal por mal. Mas nós não podemos achar que isso significa que o cristão não é aquela pessoa que busca justiça. O apóstolo Paulo, que está escrevendo Romanos, foi o apóstolo Paulo que foi preso em Filipos, preso injustamente, e que quando fora preso injustamente, ele pleiteou o seu direito. Os cristãos, eles não podem achar que o versículo 17 ao versículo 21 é uma exortação para o cristão não buscar os seus direitos. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós precisamos ter uma correta interpretação da palavra de Deus. Mais uma vez, se nós não nos conformamos com o mundo, nós não podemos ter pensamentos extremistas de que, nossa, se a pessoa passa necessidade e ela rouba, tudo bem. Ou, todo criminoso tem que morrer. São pensamentos extremistas. Existe uma pena de morte legítima para o Estado. O irmão Vinícius vai abordar, provavelmente, isso sobre a espada. Mas isso a gente faz o quê? Mais uma vez, voltando a termos o mesmo pensamento.
A raiz pela qual nós damos fruto da nossa cosmovisão nessa vida, a raiz é a Bíblia. Não é ideologia política. Não é teórico de ciência social. É a Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer: não torneis a ninguém mal por mal. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que não faça aquilo que é natural para você. O natural é se alguém te ofendeu, você ofender de volta. Se alguém fez fofoca sobre você no seu ambiente de trabalho e te desonrou, então você também desonra a pessoa. Afinal de contas, ela me desonrou. Ela me difamou, então por que eu preciso buscar a honra dela? Ora, porque o 9º mandamento fala que nós devemos honrar. Nós devemos zelar pela reputação do outro. Não é porque acabam com a nossa reputação que nós devemos acabar com a reputação do outro. Por quê? Porque isso é tornar o mal o mal. Citando o reverendo Sami, diz isso aqui há muito tempo atrás na nossa congregação, quando nós falamos de doutrinas como predestinação, decreto, tudo mais, essas doutrinas que ficam mais no campo da intelectualidade, isso pode ser difícil de entender? É difícil, mas ainda assim é fácil comparado quando a Bíblia fala sobre o que nós devemos fazer. Porque quando a Bíblia fala não torne ninguém mal por mal, nós estamos indo contra a nossa própria natureza caída. Existem várias pessoas nos seus ambientes de trabalho que entendem que Deus é soberano, que entendem que Deus elegeu e fazem fofoca no seu ambiente de trabalho. Não tornes a ninguém mal por mal. Esforçai-vos. E o versículo 17, nós vamos chegar lá. O versículo 17, ele vai dizer: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Por que esforçai-vos? É complicado. Não é fácil. O apóstolo Paulo não está dando uma instrução fácil aqui. O esforçai-vos é comum. Fomos ofendidos, ofendemos. Isso é quase ação e reação. Alguns dizem que quer ver a piedade de uma pessoa. A piedade de uma pessoa não está necessariamente em como ela age, mas em como ela reage. Porque a ação muitas vezes pode ser premeditada. A reação não. Na reação, ela é pega de surpresa. E a boca fala que o coração está cheio. É na reação que aqueles que se travestem de piedade jogam a pompa da piedade para longe e mostram a podridão dos seus peitos, de sua alma. Porque esse esforço aqui é um esforço contínuo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós seremos seres caídos. Enquanto nós estivermos debaixo desse sol, nós seremos pecadores. Redimidos é verdade, mas pecadores. O primeiro ímpeto nosso é sempre pecar. Nunca esqueçamos disso. O nosso primeiro ímpeto da natureza caída nunca é santidade. O primeiro ímpeto nosso nunca é se dedicar aos deveres de oração, se dedicar à leitura da palavra, se dedicar aos compromissos religiosos, se dedicar à santidade. O nosso compromisso primeiro, na natureza nossa caída, nunca é eu vou frear a minha língua. Não, o nosso compromisso primeiro, com a nossa natureza caída, o nosso ímpeto é falar e falar sem comprometimento, como nós estamos vendo no 3º mandamento. Se nós formos o que a sociedade fala hoje em dia, sermos nós mesmos,
darmos vazão à sinceridade do que a sociedade prega, sejamos autênticos, não venha a se inibir, dê vazão à sua fala, nós iremos, infelizmente, no ímpeto, falar mal, pecar e pecar e pecar, porque somos pecadores. Ainda que a salvação seja de graça, e é por meio da fé, do qual nós não temos como produzir em nossos corações, ainda que seja uma eleição incondicional de Deus, ainda que seja obra do Espírito Santo, aqueles em quem o Espírito Santo operou, eles se esforçam. A salvação não é por esforço, mas os salvos se esforçam. Os salvos se esforçam. A palavra de Deus reiteradamente fala de esforço. Não existe na palavra de Deus ninguém que adentre nos portões celestiais que não tenha se esforçado. Porque apertado é o caminho, estreita é a porta. Ninguém adentra na Nova Jerusalém sem esforço, porque os salvos se esforçam. Os salvos negam-se a si mesmos, tomam a sua cruz e seguem Cristo. Essa é a vida dos justificados. Portanto, o apóstolo Paulo diz àqueles que receberam a justificação mediante a fé: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E esse diante de todos os homens não é somente diante de quem nos ofendeu, mais uma vez, é diante de todos. É todos. Nós não começamos falando sobre isso aqui ser o eco do Sermão do Monte. O que Cristo fala? Vós sois luz. E se somos luz, nossas boas obras têm que estar diante de todos os homens. Não as boas obras de ficar dando esmola. Porque isso nós fazemos de maneira que a nossa mão direita faça e a esquerda não saiba. Mas aqui é no sentido de sermos diferentes. As pessoas olharem para o nosso matrimônio e falar: esse matrimônio é um matrimônio diferente. Por quê? Porque é regido pela palavra de Deus. Porque tem Cristo como alicerce. Esse filho é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele é um filho que, antes de honrar os seus pais, ele busca honrar a Deus. Nós somos chamados por Cristo a sermos diferentes. Nós não apenas somos chamados, mas no Sermão do Monte Jesus fala, nós somos. Aqueles que foram de fato regenerados são. Eles são. E o versículo 18 vem: se possível. E duas condicionais. A Bíblia ela não pinta um mundo cor-de-rosa. A Bíblia ela entende que nem sempre é possível. E nem sempre depende de nós. Por isso tem essa dupla condicional. Se possível, quanto depender de vós, tem vezes que não é possível. Tem vezes que não é possível ter paz. Não é possível ter paz, por exemplo, com o herege. Aqueles que rejeitam a doutrina em nome da paz, eles perderam a verdadeira paz. Aqueles que acomodam os opositores de Cristo dentro da igreja, ou seja, aqueles que se opõem a Cristo e permanecem dentro da igreja, isso são os hereges. Esses são os hereges. Eles não estão buscando a verdadeira paz. Eles não podem pegar o versículo 17 em diante e falar: não, mas eu tenho que dar o bem. Sim, mas existe uma restrição. O apóstolo João vai dizer que com o herege nós não hospedamos o herege. Nós hospedamos cristãos. Nós hospedamos os necessitados, mas nós não hospedamos o herege.
de maneira corriqueira. A não ser em casos como o caso da parábola do bom samaritano. Mas após João, na epístola ao João, fala várias restrições que nós devemos ter. O próprio Cristo diz, em Mateus 10, 34 e diante, não penseis que eu vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Porque a paz plena, Cristo trará na sua volta. A paz plena, Cristo não trouxe na sua vinda. Ele nos trouxe paz com Deus. Ele nos trouxe paz dentre nós. O muro de inimizade que separava judeus e gentios, Cristo derribou, dando-nos a paz. A paz Ele nos dá, mas essa paz não significa que é uma paz de maneira plena, entenda, que nós temos paz com o mundo. Nós não temos paz com o mundo. Nós temos paz com Deus, paz com o irmão, paz na nossa alma, mas não paz com o mundo. No mundo, tereis aflições, tem de bom ânimo. Aqueles que são de famílias ímpias, determinadas famílias ímpias, quando se convertem, têm muitos conflitos. O Cristo aborda em Mateus 10, 34 e diante. E Cristo não fala, esqueça a doutrina, esqueça o que eu disse, tem de paz. Não, eu vim separar sogra e nora, por causa da doutrina. Ele vai elencando que ele veio trazer a espada e não a paz. A espada que é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Cristo nos trouxe. Cristo, o verdadeiro profeta. E ele continua, o apóstolo Paulo continua, se possível, quanto depender de vós. Por isso, nós já dizemos, nem sempre depende de nós. Algumas vezes nós buscamos a paz, mas o outro não aceita a paz. Os cristãos buscaram a paz e foram perseguidos durante os primeiros séculos, durante praticamente 300 anos. Nem sempre depende de nós. Mas o que depender de nós, devemos ter paz. Tende paz com todos os homens. Não somente com uma classe, mas com todos os homens. Por quê? Porque é uma exortação. Por quê? Porque bem-aventurados são os pacificadores. Mais uma vez o eco do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Em alguns comentaristas vai dizer que quando Paulo fala amados, é porque o apóstolo Paulo ele está querendo amenizar uma instrução muito difícil. Então, é como se o apóstolo Paulo quisesse dizer, eu sei que o que eu estou falando com vocês é difícil. Nosso primeiro ímpeto é a vingança. E a vingança, alguns vão dizer que é diferente apenas do tornar mal por mal. Porque se tornar mal por mal pode ser uma gradação inferior, ou seja, algo mais corriqueiro, mas a vingança aqui, muitas das vezes, é algo premeditado. É algo nutrido. É um sentimento de rancor que vem sendo nutrido durante muito tempo. E o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que não vos vingueis a vós mesmos, ele coloca amados, para saber de que essa instrução, ela não vem sem considerar vocês, porque vocês são amados mesmo. Mas vem a considerar de que a vingança pertence a alguém. Eu não estou querendo dizer, como se o apóstolo Paulo pudéssemos ver isso aqui. Eu não estou querendo dizer que vocês serão injustiçados para sempre. De que não existe justiça. Sofreis, apenas isso. Não é isso. Mas o que eu quero dizer, amados, é que vocês precisam dar lugar à ira. E aqui existe a discussão, que ira é essa? É a ira do ímpio? Não, não pode ser a ira do ímpio. É a ira do próprio cristão? Não pode ser, porque ele diz para dar lugar. Que ira é essa? É a ira de Deus. Por quê? Como ele mesmo disse, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E como Deus retribui? Como Deus retribui? Lembremos,
Lembremos que o versículo 18, 19, não está contrariando o versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A gente pode ir para o versículo 19 e esquecer o versículo 14. E ajoelhar e ter uma oração vingativa, amaldiçoando os nossos opositores. Nós temos na palavra de Deus um Deus justo. A vingança não é errada em si. Porque se ela fosse errada em si, Deus não seria vingador. Deus é justo, Deus é santo. A vingança ela é errada porque muitas das vezes ela é exercida por pecadores. Um pecador ele não consegue se vingar de maneira proporcional. Ele não consegue se vingar de uma maneira não passional. Ele não se vinga de maneira a ter como foco a justiça. Não, ele se vinga tendo como foco apenas a ofensa que ele sofreu. Quando Deus vinga, ele tem alvo a justiça, a proporcionalidade. Por quê? Porque ele é reto e justo. A vingança não é errada em si. Mas somente quem consegue se vingar sem pecar é Deus. É o único. É o único. E Deus se vinga de maneira variada. Deus pode usar a vingança através do magistrado civil, e vamos ver isso na semana que vem. Deus pode usar a vingança através de uma doença. Deus pode usar a vingança através de uma crise financeira. Existem várias maneiras. Mas é quem faz é Deus. Deus pode se vingar até mesmo matando o ímpio. Mas somente Ele. Não a gente pessoalmente. Lembremos-nos, o que aqui está falando da nossa relação pessoal. O apóstolo Paulo não está ampliando sobre todas as esferas, está falando da esfera nossa pessoal. A nossa relação com os nossos ofensores. É isso que o apóstolo Paulo está abordando. E ele prossegue. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ou seja, nós não falamos que o versículo 14 ainda está em voga? Não significa de, porque nós esperamos Deus se vingar, então eu posso agir de maneira a desconsiderar o ímpio, de maneira a desconsiderar o sermão do monte. Afinal de contas, Deus vai se vingar. E nós temos aquele grupo sectário dentro do cristianismo de que fica amaldiçoando todos. Nós não somos assim. Nós não somos daqueles de que retribuem na mesma moeda. Nós não somos daqueles que pagam ódio com ódio. Isso não é cristianismo. Nós somos daqueles de que aqueles que nos perseguem vamos ter em vista de que aqui a perseguição, meus irmãos, a perseguição aqui não é uma perseguição que nós temos aqui na nossa cidade, no nosso país. A perseguição que o apóstolo Paulo, que muitas das vezes o cristão que se sentia perseguido, ele buscava, poderia ter um sentimento de vingança. Isso se coaduna com Pedro. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso. A perseguição de que alguém que está buscando o nosso mal, alguém que está buscando ferir-nos. Aqui no primeiro século são pessoas, em sua maioria, opositores da fé. É claro que isso se estende, mas é muito importante nós entendermos que é uma regra básica de interpretação bíblica. Quem são os primeiros destinatários do livro, da epístola? Nós podemos ler isso aqui e ter o nosso referencial. Aquela pessoa do trabalho que me persegue, aquela pessoa em tal ambiente que me persegue, que não quer meu bem, não quer minha promoção, uma pessoa dentro da família que não quer isso, não quer aquilo. Mas quando o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos, ele está falando num cenário de perseguição. Ele está falando num cenário de cristãos que muitas das vezes vão para as prisões.
Ele está falando no cenário de uma igreja que experimentara há pouco tempo e, de vez em quando, estava experimentando perseguição de sangue. Nós podemos ver nos cristãos dos primeiros séculos e do primeiro século alguém que, por exemplo, viu a sua esposa sendo arrastada para o cárcere e à morte, e o apóstolo Paulo, e lendo a epístola do apóstolo Paulo, dizendo: não vos vingueis. Nós podemos ter, por exemplo, um caso muito conhecido de um menino que morreu apenas por ser cristão em território muçulmano. Apenas por ser cristão, o muçulmano o matou. Porque o menino falou que não poderia negar a Cristo. Então, o pai desse menino, a mãe desse menino, olha para o apóstolo Paulo que diz: não vos vingueis a vós mesmos. Isso muda o referencial. Isso faz com que nós entendamos que os nossos problemas, que nós muitas vezes estamos envoltos somente nos nossos problemas, não são a última coisa do mundo. Cristãos passaram pelo que nós passamos e passaram por coisas piores que nós passamos. Então o apóstolo Paulo está falando: não vos vingueis, em um cenário muito mais adverso do que o nosso cenário. É Deus quem vinga. Como Deus vinga? Pode ser através da mão do Estado, através de uma doença, como nós já falamos, ou de várias intempéries. Mas nós, que somos filhos da luz, nós fazemos pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O inimigo que te persegue, o inimigo que quer o teu mal, o inimigo que te difama, se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Isso começa a ficar difícil para o nosso coração pecador. Por quê? Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E aqui, esse é uma outra parcela dessa perícope de difícil interpretação, que tem grupos que interpretam de maneira diferente. Sua cabeça é de quem? É do cristão? É do ímpio? Se for do cristão, essas brasas aqui são brasas de um instrumento que tinha na época, que acalma, que tem um bom proveito para a pessoa. Mas a maioria aceita que é para o ímpio. Mas até mesmo sendo para o ímpio, aqueles que aceitam sendo para o ímpio ainda tem divergência entre eles. Que brasa é essa? É a brasa de que o ímpio, ao ver nós, todos nós, respondemos o mal com o bem, o ímpio, essa brasa aqui é uma incomodação na consciência, de forma ao ímpio entender que ele está agindo de maneira muito ímpia e se arrepender. Não no arrependimento de maneira salvífica necessariamente, mas de maneira olha, eu pulo, e olha o que essa pessoa faz. Ela não me revida. Ela nada faz. Ela continua incómoda. Ele é diferente. E essa interpretação, ainda que nós não vamos terminar categorizando qual seja a interpretação, ela é muito interessante. Por quê? Porque nem todos, ao olhar para a vida de um cristão, vão ter a fé do cristão. Nem todos vão ser assim. Mas, em muitos casos da história, as pessoas poderiam não ter a fé do cristão. Elas poderiam continuar ainda sendo antipáticas aos cristãos, mas elas reconheciam determinadas coisas. Nós vemos o caso, na época da Reforma Protestante, dos clérigos católicos falando contra um reformador, chamando o reformador de herege, mas dizendo: mas esse homem nós não podemos negar, é humilde.
se nós não vamos ganhar a pessoa para Cristo com as nossas atitudes, mas nós vamos honrar a Cristo com as nossas atitudes. De maneira que olhem para nós e falem, há algo diferente. Há algo diferente. Mas uma outra interpretação possível é que essas brasas aqui são as brasas do inferno, as brasas da ira de Deus. É uma interpretação possível também. O que o apóstolo Paulo, nessa interpretação, estaria dizendo? De que toda vez que o ímpio busca o mal e o cristão devolve o mal pelo bem, o ímpio ele está amontoando ira sobre a sua cabeça. Isso também se coaduna com outras partes das Escrituras. Ira para o dia da ira. Então é como se esse ímpio ele estivesse tendo um rigor maior sobre a vida dele. Nós sabemos muito bem que existe proporcionalidade na palavra de Deus. Existe sim pecadinho e pecadão. O pecadinho manda para o inferno tanto quanto o pecadão, mas existe proporcionalidade. Porque nosso Deus é justo. Então nessa interpretação ela apela à proporcionalidade, à questão do ímpio, acumulando ira, e ira, e ira para o dia da ira. Sendo uma, sendo outra, qual é a questão principal? A questão principal é que não, versículo 21, não devemos deixarmos-nos vencer pelo mal. Essa é a questão principal. Quer tenhamos uma interpretação, quer tenhamos outra, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. O cristão ele não paga na mesma moeda. O cristão é diferente disso. O cristão ele tem que ser diferente. Porque ele foi mudado. Não tem como ser mudado e continuar a mesma coisa. Não tem como nós dizermos que fomos regenerados, mas nós temos a mesma reação de quando éramos ímpios. Isso não é cristianismo. O cristão, ele busca consolo, justiça, retribuição, vingança no Senhor. E somente no Senhor. Confiando que Deus, a seu tempo, concederá a justiça. É no tempo de Deus. O que muitos salmos falam? Espera no Senhor. Espera no Senhor. Os salmos falam de diversas maneiras. Espera no Senhor. Jesus Cristo fala para esperar por Ele. A vida de cristã é uma vida de esforço e espera. Nós nos esforçamos porque fomos regenerados, nos esforçamos na prática do bem e esperamos. Porque o justo juiz virá e retribuirá a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Pois bem, meus irmãos, como nós conseguimos, para chegarmos à página da aplicação, o versículo 16 ao versículo 20. Como nós conseguimos isso? O comentarista vai ressaltar algo que resume muito bem o versículo 16 ao versículo 21. O comentarista vai dizer que o que é requerido aqui é algo que só pode ter sido obtido através do Espírito, que se chama equilíbrio espiritual, temperança, fruto do Espírito. Hoje se fala muito de pessoas equilibradas, mas não se fala do equilíbrio espiritual. Fala-se muito do equilíbrio emocional. O equilíbrio espiritual ele vai além do equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional ele pode conter suas emoções, mas o coração rancoroso continua rancoroso. O coração vingativo continua vingativo. O coração soberbo continua soberbo.
Mas ele consegue controlar suas emoções, ele consegue não transparecer a sua soberba, ele consegue não transparecer o seu orgulho, ele consegue não transparecer o seu ódio, ele consegue não transparecer o desejo de vingança, ele consegue se conter. Mas ele não muda o que está no seu coração. Ele foge. Quando acontecer isso, busque pensar em outra coisa. Fuja dessa situação, mas ele não tem uma redenção. A Bíblia ela puxa para além do equilíbrio emocional. Ela não requer apenas que nós estejamos de maneira equilibrada em qualquer ambiente. Ela requer que nós sejamos homens e mulheres com corações equilibrados. Homens e mulheres temperantes. Homens e mulheres que saibam que a vingança não pode estar no coração. Saibam que o ódio pelo próximo não pode estar no coração. Isso é antinatural. Isso é antinatural. Nós podemos conseguir fugir do ódio, que é o que nos ensinam. Para que nutrir isso? Esqueça. A Bíblia não fala esqueça. A Bíblia fala ame. Ame o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia não fala não conviva. Se você sente o ódio mortal, não conviva com essa pessoa se a pessoa te faz mal. É claro que nós vamos evitar determinadas situações. Mas a Bíblia vai além. A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso aqui é um ensino que o apóstolo Paulo traz, mais uma vez, não apenas é difícil de praticar, porque nós não estamos falando de ações, estamos falando de palavras e pensamentos, não apenas de obras. Nós estamos falando de coração, o que passa no coração. Isso é só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. O médico do coração é Jesus Cristo, que atua nele pela obra do Espírito Santo. Que nós venhamos, a toda vez que formos ofendidos, e vai suscitar o desejo de vingança, vai suscitar o ódio, nossa cabeça vai esquentar, o nosso peito vai palpitar, mas que calemos os nossos lábios e voltemos a nossa mente para o Senhor, dizendo: ajude-me, ajude-me, ajude-me. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, nós estamos sendo observados. Observados, não apenas pelo Senhor com certeza, mas pelo ímpio. O ímpio que convive com os irmãos no trabalho, eles observam os irmãos. E como o certo pastor já disse, nós somos as Bíblias que os ímpios leem. Nós somos as Bíblias que os ímpios leem. Entendamos isso. E honremos Cristo. Na igreja, convivemos no amor fraternal, sim. Mas também em qualquer ambiente que nós estejamos, amando o próximo. Não pagando mal com mal, mas se esforçando na prática do bem. Vamos orar? Santo Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque sabemos que essa